tive. Dá uma glória a Deus aí, Senhor. Amém. Começamos a trabalhar o tema aqui desse mês de novembro, que é cosmovisão bíblica, uma visão sobre o mundo. Então vamos lá, Mateus 24, a partir do versículo 36. Aleluia. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Versículo número 38. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Versículo 39, meus irmãos. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Aleluia. Então dois estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Duas mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Porém, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isto: se o pai de família soubesse a que horas viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. 44. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. A palavra de Deus diz aqui, assim como nos dias de Noé. Vou ler aqui, capítulo 6 de Gênesis, só aqui alguns versículos. Capítulo 6, versículo número 5. Então, Deus viu que a maldade do homem era grande sobre a terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Deus arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra e afligiu-se os homens que criou, e com os homens, animais, répteis, aves, porque se arrependeu de ter desfeito. Mas Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. Irmãos, vamos orar, vamos agradecer a Deus pela sua maravilhosa palavra aqui nessa noite. Feche os seus olhos, mas não aproveite a pouca luz aí dos bancos para dormir, mas apenas para as mariposas não ir até você. Mas vamos orar, feche seus olhos. Glória a Deus. Obrigado, Senhor Jesus, pela Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, a Tua palavra que é luz para o nosso caminho. Nós Te agradecemos por tudo que o Senhor já tem feito aqui nessa noite e vai continuar fazendo e operando, Senhor. Continue a falar com cada um de nós aqui nessa noite, Senhor Deus Todo-Poderoso. Repreendemos desde já aqui toda dispersão, em nome do Senhor Jesus, toda sonolência, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, toda resistência que seja repreendida em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, então esse tema bastante produtivo, tema sobre cosmovisão bíblica, que é uma visão do mundo. E quando falamos de cosmovisão bíblica, fica a pergunta: qual a visão que você tem do mundo? Qual é a visão que você tem das coisas? A resposta será a sua cosmovisão. Trouxe aqui uma definição do dicionário Aurélio sobre a cosmovisão. Olha o que diz: é uma compreensão geral do universo e da posição nele ocupado pelo homem, que se expressa por um conjunto mais ou menos integrado de representações e que deve determinar em última instância a vontade e os atos do seu portador, uma forma de ver o mundo. Uma outra forma, cosmovisão reúne tudo o que a pessoa acredita ser a maneira certa de interpretar a realidade. Qual a sua maneira certa, conforme você mesmo, de interpretar a realidade que você vive? Isso é sua cosmovisão.
Vamos ver aqui alguns exemplos de cosmovisão para os irmãos entrarem e terem uma ideia, para nós entrarmos aqui na cosmovisão bíblica. Por exemplo, uma criança de 2 anos acha que ocupa o centro do universo. Para ela, o centro do universo é ali, onde ela está. Um humanista secular acredita que nada existe além do mundo físico. Um budista crê que pode ser liberto do sofrimento através da autopurificação. Um marxista afirma que a chave da vida está nos conflitos econômicos entre as classes sociais. Ou seja, meus irmãos, de acordo com a sua visão, cada uma das pessoas acima irá direcionar a vida e tomar suas decisões mais fundamentais. As decisões fundamentais da sua vida vão ser realizadas, vão ser tomadas de acordo com aquilo que você acredita, de acordo com a sua realidade, aquilo que você acha certo. Agora vamos falar um pouco sobre a cosmovisão bíblica. À luz desse texto, o pastor semana passada trouxe aqui algumas teorias sobre criação, sobre o planeta, sobre o centro do universo. E nós vimos então algumas coisas já sobre a cosmovisão bíblica. E à luz desse texto que nós vemos aqui, meus irmãos, nós estamos trazendo uma realidade de cosmovisão bíblica paralela à vinda e o retorno do nosso Senhor. E para começar, eu quero perguntar para todos que estão aqui: quantos aqui estão aguardando a vinda do Senhor Jesus? Dê glória a Deus bem forte no seu lugar. Glória a Deus. Amém. Estamos aqui aguardando a vinda do nosso Senhor. Então, à luz desses 2 textos que nós lemos aqui, eu coloco como título aqui dessa reflexão, dessa administração aqui de hoje: atitudes de quem espera o grande rei. Todos que levantaram a mão, atitudes de quem espera o grande rei. Então eu também levantei a minha mão, você levantou a sua mão. Então nós devemos ter atitudes, porque nós estamos à espera de um grande rei. Amém, igreja? Amém. Estamos à espera de um grande rei. Aleluia. E o primeiro ponto dessa mensagem, atitude de quem espera um grande rei, é procurar ter uma visão salutar para não andar como cego, perambulando por aí afora. Primeira atitude que eu preciso ter é ter justamente uma visão salutar. Nós estamos aqui, lemos aqui o versículo, o capítulo 24, alguns versículos aqui no capítulo 24, versículo 36 ao 44, onde o Senhor Jesus, assentado com seus discípulos, assentado com aqueles que o seguiam naquele momento, começa a falar algumas coisas a respeito do futuro, alguma coisa a respeito do que iria acontecer. Uma visão, procurar ter uma visão salutar, para não andar como cego. E por diversas vezes, o Senhor Jesus falara àquelas pessoas, que muitos queriam ouvir o que ele falava, muitos queriam ver o que eles estavam vendo, mas não foi dado o direito de fazer isso. E muitos não conseguiam compreender a mensagem do nosso Senhor. Meu irmão, procurar ter uma visão salutar. Quantas pessoas, se a gente for parar para perguntar aqui, te dar uma folha de papel e você começar a enumerar aí o nome de várias delas, você vai começar a falar pessoas que elas enxergam com seus olhos, mas elas estão cegas no seu coração. Elas não compreendem nada sobre Deus e nem por nada. E aí eu lembro justamente ali de Deus quando ele fala com o profeta Jonas pregar em Nínive. E Jonas relutou, fugiu da presença de Deus porque ele não queria pregar em Nínive, porque poderia ser que aquele povo se arrependesse. Ele não queria que o povo se arrependesse, porque aquele povo era muito malvado. Mas no final da mensagem, capítulo 4, Deus fala para Jonas, e Jonas compreende a mensagem de Deus. Jonas, como pode Deus, não ter misericórdia de Nínive? Um povo que não sabe discernir a mão direita da mão esquerda, por causa que são cegos. Primeira coisa que eu preciso fazer é começar a ter atitudes, então, de uma visão salutar, uma visão que começa a buscar aonde eu estou inserido no meio de tudo isso, meus irmãos. Nós vimos aqui um texto de Mateus, onde fala da vinda do nosso grande rei, do nosso Senhor Jesus.
E depois eu li aqui, porque o Senhor Jesus falou que assim como foi nos dias de Noé, será na vida do Filho do Homem. E eu li um texto onde Deus viu como estava o comportamento da humanidade. E Ele viu a maldade que crescera, a maldade que estava contaminando a índole humana. O homem estava mal, o homem estava distante de Deus. E nós estamos falando aqui de atitude de quem espera um grande rei. A atitude que eu devo ter, porque eu espero um grande rei, não é uma atitude de quem é cego. Não, mas eu preciso ter uma atitude de uma visão salutar, uma visão que vai buscando um aperfeiçoamento, como o apóstolo Paulo nos ensina ali em Efésios capítulo número 4, buscando o aperfeiçoamento dos santos. Eu começo buscando isso justamente com a minha visão, com o meu alvo, que é Cristo, o Senhor. Amém, meus irmãos? Quando eu então já não consigo mais enxergar nada e ando como cego, porque eu não estou numa atitude de quem espera um grande rei. Então é o povo que se assemelha ao povo da época de Noé. A maldade do homem, ela cresceu e ela tomou conta do coração da humanidade. Parece que nós estamos falando dos dias de hoje. Quando você vai lá para capítulo 6 de Noé, séculos atrás, e nós estamos falando dos dias de hoje, que não é muito diferente dos dias de Noé. Mas o Senhor Jesus fala, meus irmãos, que nós devemos ter algumas atitudes, se realmente eu estou à espera desse grande rei. Eu preciso aprender a fazer diferença nos dias de hoje, assim como Noé fez diferença nos dias dele, de construir aquela grande arca. Então, atitudes de quem espera o grande rei. Primeiro, procurar ter uma visão salutar, para não andar como cego. Gênesis 6,6. Porém Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou o coração. Não seja, igreja, como aquele que não consegue discernir a mão direita da mão esquerda. Eu preciso então buscar o entendimento da palavra de Deus. Eu preciso procurar saber o que está acontecendo, porque em qualquer momento a trombeta ela vai tocar. E aí eu olho para dentro de mim mesmo, dentro de uma visão cosmológica, dentro da visão que Deus tem nos dado. Eu tenho conseguido enxergar em que momento eu estou de mim mesmo. Eu estou perdido, eu estou como cego. Pastor, eu estou com meus pés no chão. Então, a visão salutar. Pare de andar como cego, como aquele que não sabe discernir a mão direita da mão esquerda, como aquele que não consegue enxergar o que está acontecendo no mundo espiritual, por estar muito preso no mundo natural, onde acontecem as coisas. Cuidado, igreja. Não se envolva ao ponto de trocar o seu maior bem, que é a sua comunhão com Deus. Segundo lugar, atitudes de quem espera o grande rei é procurar ter uma postura de santidade. Pare de andar alheio às coisas de Deus, frio ou indiferente. Eu preciso procurar ter uma atitude de santidade. Versículo número 6, capítulo 6, versículo 5 de Gênesis. O Senhor viu a maldade das pessoas que havia se multiplicado na terra, e que todo o desígnio do coração deles era continuamente mal. A maldade tomava conta daquele povo e eles estavam sendo entregues aos seus próprios prazeres. Atitudes de quem espera um grande rei. Nós já vimos aqui que passa por uma visão salutar. Eu preciso enxergar quem é Deus na minha vida. Eu preciso enxergar onde está plantado os meus pés. Será que é no engano? Será que é na verdade? Será que meus pés estão firmados na rocha que é Cristo Jesus, o meu Senhor? Esse tipo de pergunta deve ser feito todos os dias, igreja. Você faz ela para você mesmo. Estou servindo a Deus da forma que Ele espera que eu sirva? E no segundo ponto, a postura de santidade. Parar de andar alheio às coisas de Deus. Parar de andar da forma que eu bem entendo e não da forma que Deus espera que eu ande. A santidade. Eu preciso
de que ela faça parte da minha vida. Noé fez a diferença no seu tempo. E o Senhor Jesus ensinou aqui, Mateus 24, que aqueles que estão à espera do grande rei, naquele grande dia, eles precisam ter uma atitude diferente. Eles precisam ter uma atitude daqueles que vão subir com o Pai. Eu não posso ter um coração sujo e um coração profano se eu quero morar no céu, meus irmãos. Eu tenho que buscar a santidade. E a santidade eu busco o arrependimento, eu busco na presença de Deus, eu busco uma comunhão com Deus. E aqui eu fico imaginando o Senhor Jesus falando para os seus discípulos a respeito de todas essas coisas, e a preocupação de muitos ali pairando. Meu Deus, como que vai acontecer tudo isso? Que caos! Mas o Senhor Jesus fala em vários outros versículos, várias outras passagens, que o mais importante é a comunhão com Deus. Antes de proferir Mateus 24, ele já tinha falado Mateus 6. Ele já tinha falado: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Ele vai proferir também ali, meus irmãos, João, lá em João 14, versículo 1, onde ele vai falar mais uma vez para os seus discípulos que estavam ali atormentados por causa da sua morte, porque ele falava que ele iria morrer. E ele fala, versículo 1, Mateus 14: não se turbe ou se perturbe o vosso coração, mas credes em Deus e credes também em mim. E depois ele vai falar, em João 16, 33: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Igreja, então no meio de tantas evidências, no meio de tantas palavras de ânimo, injeção de ânimo que nosso Senhor nos dá, como pode a igreja no dia de hoje muitos quererem se esconder e sair da presença de Deus, à espera de um grande rei? Todos nós estamos, mas e as nossas atitudes perante Deus, será que são aquelas de que são verdadeiras? A atitude de realmente quem espera o grande rei? Então, atitude de quem espera o grande rei. E Jesus fala mais. Terceiro ponto, a atitude de quem espera o grande rei é também ter uma atitude, procurar ter uma atitude de vigilância, parar de andar disperso. Irmãos, um dos únicos exércitos que muitas vezes eu vejo, não vou nem falar exército, vou falar soldado. Tem um exército maravilhoso que Deus chamou, é o exército do nosso Senhor. Amém? Você faz parte desse exército? Amém. Amém? Glória a Deus. Mas por incrível que pareça, em muitos momentos da minha vida cristã, eu consigo encontrar muitos soldados por aí afora que estão dispersos. É como no filme de guerra que chega ali, uma pessoa chega para o outro soldado e pergunta: soldado, qual é a sua localização? Onde é que você está servindo? Onde é que está a sua torre de vigília? E a mesma coisa da pessoa chegar para você e falar: rapaz, eu não sei, eu estou disperso aqui, eu sei que está tendo uma guerra, então eu escuto barulho de canhão, eu escuto tiro, eu escuto tudo, eu escuto grito, eu escuto clamor, mas eu estou disperso, eu não sei onde está a minha localização. Irmãos, a atitude de quem espera o grande rei é ter atitude de vigilância, parar de andar disperso, mas você saber a sua localização certa, saber onde você está, onde os seus pés estão, porque você vai prestar conta disso. Pastor, quer dizer então que eu não posso levar uma vida cristã relaxada, andar disperso? Falamos aqui uns exemplos de visão cosmológica aqui, a cosmovisão bíblica. E a visão bíblica, a sua visão é a sua realidade. Se a sua realidade é a palavra de Deus, se a sua realidade é ter uma vida de santidade, se a sua realidade é ter o nosso Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, então você vai começar a ter a atitude de quem espera o grande rei. Glória a Deus. Aleluia! Porque Ele está voltando. Jesus está chegando, igreja. E não se engane,
Por muitas vezes eu já falei que passar por aquela porta ali no fundo, ou seja, por essa daqui, ou por essa daqui, ou seja, pelas portas laterais, ou pela porta principal, isso não é garantia de salvação. A garantia de salvação está no centro da vontade de Deus. A chave da salvação está nas mãos do nosso Senhor Jesus. Significa se eu não tenho, significa se minha comunhão estiver quebrada, significa se eu estiver disperso, significa se eu estiver cego. Cuidado, porque você pode estar se enganando. E o nosso Senhor já está voltando. E qual é a sua realidade? Ela é bíblica, ela é mundana, ela é santa, ela é profana. Onde estão os seus pés? Eu oro para que estejam na presença de Deus. Glória a Deus. Essa é a minha oração, para que estejam na presença de Deus. Mas lamentavelmente, infelizmente, eu conheço muitos que viraram cristãos nominais, que pensam que estão salvos, mas as atitudes que eles têm são atitudes profundas e eles reconhecem isso. Estão se auto-enganando, meus irmãos. A árvore que não der fruto, ela será cortada e lançada ao fogo. Pastor, por que você está botando medo na igreja, botando medo em ninguém? Estamos pregando a palavra de Deus para que ninguém seja pego pelo engano, porque Satanás ele está ao redor procurando vidas para tragar, e ele não brinca. João 10:10, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas tenha de bom ânimo, porque o restante do versículo diz que Jesus veio para dar uma vida, e uma vida em abundância. Amém. Amém? Jesus veio para que você tenha uma vida, e não uma vida qualquer, uma vida em abundância, mas uma vida em primeiro lugar em abundância, uma vida na presença de Deus. Eu preciso alinhar minha vida espiritual com aquilo que eu creio, com aquilo que eu prego, com aquilo que eu falo para as pessoas. À espera do grande rei eu estou. Então não posso andar como cego, não posso andar disperso no meio da batalha. Eu preciso saber a minha localização, eu preciso saber o que eu faço, o que eu estou fazendo, aonde eu quero chegar. A minha visão, cosmovisão bíblica, vai passar por tudo isso. E qual é a sua realidade de tudo que nós estamos falando aqui, meu irmão? Você ainda está privatizando aquilo que Deus manda você fazer. A privatização da fé, ela é muito forte nos nossos dias, nos dias de hoje. Pastor, que loucura é essa? Privatização da fé. Meu irmão, infelizmente nós estamos vivendo em dias que isso está sendo feito. A privatização da fé é quando você não ora. E quando pergunto por que você não ora, fala, não, pedi para o pessoal da intercessão orar por mim. E aí quando pergunto, irmão, por que você não louva? Não, pedi para o grupo de louvor para louvar por mim. Irmão, por que você não vai para a igreja? Eu pedi para outro irmão lá que vai por mim. Ele me representa lá. Ele tem uma procuração no meu nome. Meu irmão, mas a procuração não vai servir de nada no dia que o grande rei chegar. Não vai servir de nada, porque na vinda do grande rei você vai prestar conta de você mesmo. Não adianta chegar o grande rei, o nosso Senhor, e você chegar, opa, Senhor Jesus voltou. Ei, peraí, Senhor, que eu vou chamar as pessoas pela qual eu privatizei a minha fé. Nada disso vai ser possível. Nada disso existe. O que existe é que o nosso grande rei, ele está chegando para buscar a sua igreja. E se você está à espera desse grande rei, você precisa ter atitudes na sua vida espiritual, você precisa ter atitudes na sua vida cristã, você precisa ter atitudes na sua casa, você precisa ter atitudes onde você vai, porque você está à espera desse grande rei. Então, atitudes espirituais que são os frutos do Espírito Santo tem que ser rotineiro na sua vida, e não as obras da carne. O normal e o maravilhoso é termos os frutos do Espírito
e não as obras da carne. E por último, meus irmãos, procurar ter uma atitude de preparo. Os últimos versículos que nós lemos aí, 44, 43, vai falar sobre preparo. O Senhor Jesus fala para a igreja. Vou até ler aqui novamente. 43. Porém, considerem isto: se o pai de família soubesse a que horas viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. O 44. Porque por isso estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês mesmos esperam. É para estar como que Jesus falou? O Senhor Jesus falou: esteja na igreja todo mundo dormindo e disperso. Pode deixar que vai dar tudo certo. Não, meu irmão. Porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês mesmos esperam. Por isso estejam também vocês preparados. Eu preciso me preparar para a vinda desse grande rei. Por isso eu não posso ser um cristão praticante, um cristão que confessou o nome do Senhor Jesus como o Senhor da minha vida e não saber aonde eu estou. Ser como um cego, não saber discernir a minha mão direita da mão esquerda. Quando alguém me pede oração, sai correndo. Quando alguém pede para você evangelizar, você fica mudo. É um cristão que está na inércia, um sono profundo. Meu irmão, hoje Deus deseja te despertar para uma nova realidade em nome do Senhor Jesus, para que você comece a caminhar e ter atitude na sua vida de quem espera o grande rei. O mundo está pegando fogo aí fora, as coisas começam a ser moldadas e planejadas cada vez mais evidente, tomando corpo de uma forma cada vez mais escandalosa e evidente, de que mostra que escatologicamente Jesus ele está voltando. E eu costumo chegar, irmãos, e falar que se as pessoas soubessem de fato a data que Jesus voltaria, não caberia lugar em igreja nenhuma, você não veria mais nenhum banco vazio. Todo mundo estava aqui, mas muitos estariam por medo. Eu louvo a Deus pela vida de vocês que estão aqui, mesmo sem saber o dia dessa data, porque vocês não estão por medo, mas vocês estão por amor e obediência ao grande rei que está chegando. Aleluia! Mas compete a nós continuarmos a ter atitude de quem espera o grande rei, porque o grande rei ele está chegando. Então está na hora de eu parar de andar como cego e recuperar minha visão e falar: Senhor, eu quero andar, e eu quero andar vendo o que está acontecendo na minha vida, na minha casa, na minha família. Eu quero ter atitude de quem espera o Senhor. Então eu quero ver onde está plantado os meus pés. Eu não quero andar inseguro, não quero andar. Quando as pessoas me perguntarem se eu sou salvo, eu vou falar: sou. E não vou ficar gaguejando: rapaz, eu vou perguntar para o meu pai, vou perguntar para o meu avô se eu sofro. Não! O capacete da salvação tem que estar em você. Quando eu falei que nesse exército tem muitos que estão dispersos, é porque tem muitos que têm negligenciado e largado a armadura de Deus, que o apóstolo Paulo descreve ali em Efésios capítulo 6. Ele diz que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, a nossa luta é contra os principados e potestades. E ele coloca uma armadura, que é chamada armadura de Deus, para eu preciso então me revestir dessa armadura, para seguir então para a batalha, para seguir então para a guerra, para seguir para as grandes batalhas espirituais que nós enfrentamos todos os dias, meus irmãos. Amém. Ou você acha que é à toa você chegar na sua casa e não conseguir ler a Bíblia? Você acha que é à toa você chegar na sua casa e não conseguir orar? Você acha que é à toa chegar domingo e você não querer vir para a igreja? Você acha que é tudo obra da tua casa? Se você ainda está achando essas coisas, você ainda está começando, você ainda está cego. É necessário que você entenda que é uma batalha espiritual por trás de tudo isso, e que você precisa tomar posse da armadura de Deus e começar a tomar a postura daquele
Senhor, eu vou ler a tua palavra, Senhor, eu vou cumprir aquilo que o Senhor manda fazer, porque eu estou enxergando claramente o que o Senhor espera de mim. Eu não estou como cego, aleluia. Eu não estou andando sem vigiar, eu não estou, Senhor da glória, com a postura profana, mas eu estou com a postura de santidade. Se você tem a postura de santidade, igreja, você precisa sentir nojo do pecado. Glória a Deus. Você precisa fugir da roda dos escarnecedores. Aleluia. E você precisa declarar o Senhor no meio dessas rodas, para que as pessoas olhem para você e peçam desculpa quando falam palavrão, porque você representa Deus. Glória a Deus. Se elas acham normal, quando você está perto, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Você tem que estar ali e as pessoas te pedirem perdão, meu irmão, me perdoa porque eu estou falando palavrão. Por que ela pede perdão? Porque você é um referencial de Deus ali naquele lugar. Amém. Aleluia. Porque você está tendo atitude de quem espera um grande rei. Amém. E louvado seja Deus por isso. Se você está assim, se essa é a sua realidade, então você está começando a caminhar no caminho que Deus espera que você caminhe. Aleluia. Que é uma postura de santidade e não uma postura insana, uma postura suja, cheia de pecado. Todos nós pecamos, irmãos. Mas a diferença está naqueles que se arrependem. Todos nós somos pecadores. Por isso precisamos nos arrepender todos os dias. Seja no seu acordar, seja no seu caminhar, onde você estiver, todo dia, Senhor, me perdoa. Todo dia, peça perdão a Deus. Isso é sinal que você está tendo uma vida de santidade. Glória a Deus. Santidade. Todo dia você quer falar com Deus. Você falou alguma coisa, você já está pedindo perdão logo em seguida, porque você acha que pecou. É porque a santidade já faz parte da sua vida. Você está com uma postura de santidade. Sabe por que isso? Porque você já está à espera do grande rei. Quando eu estou à espera do grande rei e sei disso, estou ciente disso, então é como aquela história daquele grande sábio. O sábio que viajou, a pessoa viajou e falou para aquele e encontrar um grande sábio num lugar muito distante, para conversar um pouco com aquele sábio. E aí chegou lá, o sábio entrou, convidou para entrar na casa, e aquela pessoa começou a notar que a casa do sábio era uma casa muito simples, muito humilde. E aí ele começou a ficar questionando o sábio com várias outras coisas. Mas aí, em algum momento ele perguntou: pai, mas por que você não tem nada? Por que está faltando isso ali? Por que você não tem mais coisas? E aí o sábio foi e perguntou para ele, que estava viajando também: pô, mas peraí, então vamos lá. Onde é que está o seu guarda-roupa? Onde é que está a sua cama? Onde é que está a sua grande geladeira que você falou aí? Onde é que está tudo isso que você está me cobrando? Me mostra aí. Aí ficou sem entender aquele viajante. Vai, mas você está ficando doido? Eu estou viajando. Essas coisas estão lá, não ficaram na minha casa, lá do outro lado. Eu estou só de passagem aqui. E aí aquele sábio virou para ele e falou: pois é aí que está. Eu também estou de passagem. Eu sou peregrino em terra estranha e eu vou morar no céu. Glória a Deus. O que nós aprendemos com essa história? Não que a gente não possa ter nada, meu. Que Deus ele te abençoa e Ele abençoa as suas finanças para que você possa desfrutar do melhor. Amém. Como eu falei, o Senhor Jesus ele veio para que você tenha uma vida e uma vida em abundância, uma bênção a sua vida, mas que você não coloque nada acima do seu amor para com Deus, e que você não esqueça que você é peregrino, porque é uma grande tragédia para aquele que esqueceu que é peregrino em terra estranha. Porque quando você começa a gostar demais daqui, você esquece que você é peregrino, e aí você já esquece até o título dessa mensagem. O título aqui é a espera de um grande rei. Atitudes de quem espera um grande rei. E se eu já sei que eu não sou peregrino em coisa nenhuma, se eu quero ficar aqui, não quero ir para o céu, então eu já não tenho mais atitude nenhuma. E minha vida espiritual começa a cair na mesmice. E eu não consigo fazer mais a diferença em lugar nenhum. Tome cuidado, igreja. Deus, Ele te chamou para que você possa fazer a diferença.
Nós vimos aqui, eu li aqui o capítulo 6, versículo 2 aqui, do capítulo 6 de Gênesis, de um homem que foi taxado como louco, ele foi taxado como maluco da sua época, porque ele obedeceu a Deus. Um homem que foi taxado como maluco na sua época, porque ele construiu algo que Deus mandou. Um homem que foi taxado como maluco na sua época, porque ele resolveu obedecer a Deus. E aí eu pergunto, igreja, o que Deus tem mandado você fazer? O que Deus tem mandado você construir? O que Deus tem mandado você fazer na sua vida? Será que aquilo que Deus mandou você fazer, algumas pessoas te chamaram de louco também? Algumas pessoas te chamaram, falaram para você: rapaz, você é maluco, sai daí, tem toda uma vida pela frente. Quando eu vi muitos vocacionados, mas homens fizeram uma grande história, porque tinham visão de Deus e resolveram obedecer a Deus. Amém. Nos dias de hoje, quando a gente vê alguns jovens, e isso eu passei por isso no seminário, e quando chegava uma pessoa mais nova, sempre chegava alguém e falava: rapaz, você não está perdendo seu tempo aqui não? Por que você está fazendo uma outra faculdade secular, ganhar dinheiro? Você é novo, rapaz. Enquanto a Bíblia fala que o melhor caminho é você servir a Deus. O episcopado, esse que aspira o episcopado, excelente obra, almeja, está na palavra de Deus. Mas quando a gente começa a trocar, está tão inserido nesse cenário, nessa cosmovisão mundana, que a gente já esquece tudo que Deus nos ensina, meus irmãos. Qual a visão que você tem do mundo? Qual a sua visão do mundo de hoje? De tudo que nós falamos aqui. O Senhor Jesus reunido com seus discípulos pregando, nem tinha morrido ainda na cruz, mas já estava pregando da sua volta. Quando ele virá para trazer então o cetro de justiça sobre a humanidade, as pessoas ouvindo, e por diversas vezes o Senhor Jesus pregou para aquela multidão, para os seus discípulos. Uma das vezes me chama a atenção, o 4º Evangelho, capítulo 6, no finalzinho, Jesus pregando, e a mensagem começou a ficar muito difícil. A Bíblia começa a ficar difícil, irmãos, para aqueles que querem agradar a Deus, aqueles que estão em cima do muro. A ilustração do muro aqui todo mundo já conhece. Todos já conhecem a ilustração do muro. O diabo está lá, do lado dele, chamando o rapaz que chegou agora ali, e fala: ei, qual lado você vai ficar? Rapaz, eu acho que eu vou ficar. E aí tinha um lado do santo e um lado do profano. E o diabo pergunta: que lado você vai ficar? E aí ele falou: opa, eu vou ficar em cima do muro por enquanto. E o diabo começou a rir dele. Falou: opa, beleza, mais um vai ficar em cima do muro? Eita! Ele só não vai dar glória a Deus porque ele já negou a Deus há muito tempo. Senão ele daria. Mas o que acontece? Aí quando o rapaz fica sem entender: ué, mas por que você está achando bom que eu vou ficar no muro? Eu não fiquei do seu lado, não, fiquei no muro. E aí o diabo vira para ele e fala: ué, o muro é meu. O muro é meu, o muro é de Satanás, o muro é o lugar dele. Só é de Deus aqueles que já se entregaram para Jesus, aqueles que foram ali já lavados e remidos no sangue do Senhor Jesus. Esses aí são de Deus, o muro não é de Deus. Então tenha convicção da sua escolha, tenha convicção daquilo que você tem falado, daquilo que você tem vivido nesses dias. Que você possa ter as atitudes de quem espera um grande rei. E as palavras do Senhor Jesus para aquelas pessoas no 4º Evangelho, capítulo 6, no finalzinho, quando a mensagem começou a ficar muito difícil para aqueles que queriam ficar em cima do muro, Jesus então pergunta para os seus discípulos, eles começam a se dispersar, ficaram só os discípulos. Olha só, o sermão começou a ficar difícil. Quando falou: ó, você quer me seguir? Eu não quero, Senhor, o Senhor que opera milagre, o Senhor que opera maravilha. Eita, eu quero ficar no seu time, então nega a si mesmo, depois me siga. Opa, né? Vou ter que me negar assim e fazer a vontade de Deus. Aí chega um jovem, vai, vende tudo que tem, depois me segue, sai triste. Mais um está em cima do muro: quero servir a Deus e quero servir as coisas desse mundo. E não tem como, ou você serve a Deus ou você não serve. E aí, sabe o que o Senhor Jesus disse para os seus discípulos? E vocês também não vão sair como a multidão saiu, se dispersou? Vocês também não vão desistir de ouvir a palavra de Deus aqui e vão começar a ir embora? Porque a palavra de Deus está difícil, porque você acabou de ver que
do lado santo e do lado profano. Você vai ter que escolher um lado. Jesus fala: vocês vão também? E aí Pedro tem uma resposta de sabedoria, meus irmãos. Que a palavra de Pedro é a minha oração para toda a igreja, inclusive para mim mesmo. Que a gente tem uma palavra como aquela, todas as vezes que fomos colocados à prova. E Pedro responde para o Senhor Jesus: Senhor, para onde que nós vamos? Só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Amém. Glória a Deus. Nós não temos para onde ir, a não ser para os braços do nosso Deus, a não ser para os braços do Pai. Então, meu irmão, aqui nessa noite, reanime a sua visão de ver as coisas, que seja uma visão bíblica, que você saia daqui sabendo que você está na presença de Deus. Não fique em cima do muro, mas fique dentro do grupo que representa o Senhor Jesus. Somos pecadores? Sim, somos. Mas um dia Deus vai dar um pouco de glória para todos nós. E aí naquele grande dia nós não seremos mais, porque nunca mais seremos separados de Deus. O pecado não vai mais nos separar. E a postura de santidade vai ser uma santidade agora plena, porque vamos estar na glória com o nosso Deus. E Ele está voltando para buscar a sua igreja. Aleluia. E a minha oração é que você vá. A minha oração é que você tenha essa postura de quem espera um grande rei. Que você tenha uma atitude de santo. Que você tenha uma atitude de quem espera esse grande rei. Que você suba com o Senhor Jesus aos ares. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar. Eu queria chamar um grupo de louvor aqui. Enquanto você se prepara aí no seu lugar para você fazer a sua oração. Coloque sua mão no coração e fale com Deus. Onde você estiver, feche os seus olhos. Não deixe as movimentações externas se tirar sua atenção. Eu mesmo já vou tirar sua atenção aqui agora, porque eu vou te falar que pousou uma mariposa dentro da minha garrafa d'água. Você vai rir? Beleza, agora eu volto aí para a oração. Minha mariposa aqui acho que morreu afogada. Feche os seus olhos, vamos orar, irmãos. Orar para que Deus te fortaleça aqui nessa noite. Uma visão da cosmovisão bíblica você possa ter aqui nessa noite. A realidade de como você enxerga tudo. Que você não seja pego de surpresa, nem ande pelo engano. Glória a Deus. Isso aqui está sendo maravilhoso. Aleluia. Aleluia. Você vai deixar o Espírito Santo ministrar em teu coração aqui nessa noite? Amém. Aleluia. Eita glória. Esse amém. Imagine como que um anjo recebeu, como que Deus recebeu esse amém. Essa convicção de que Deus possa te visitar aqui nessa noite. Então fale com Deus aí no seu lugar. Aleluia. Vamos cantar a primeira parte dessa canção, em seguida nós vamos orar. Minhas lamparinas estão acesas, estou esperando o barulho do
que vai direcionar a sua vida daqui para frente. Uma visão de acordo com a cosmovisão bíblica, de acordo com a cosmovisão mundana, ou de acordo com aquilo que você acha que é o correto. Aleluia. Deus fala contigo aqui nessa noite, meu irmão. É noite de você sair de cima do muro. É noite de decisão. Aleluia. É noite onde a mensagem do Senhor já foi pregada e ministrada no teu coração. Agora existem coisas que só você pode fazer. Não privatize para o seu dia. Falamos aqui da privatização da fé. Não privatize nada que é para você fazer. É você que precisa tomar a decisão aqui nessa noite. É você que precisa sair do muro. É você que precisa parar de andar como cego. É você que precisa começar a partir de hoje a ter uma postura de santidade, porque você está ali à espera de um grande rei. E só vai subir com aquele grande rei aqueles que têm a postura de santidade. Aleluia. Então vigie, porque isso pode ser a qualquer momento. A qualquer momento. Por isso que a palavra de Deus diz que nós precisamos nos preparar para não sermos pegos de surpresa. O ladrão não diz que horas que vai entrar na sua casa, mas mesmo assim, por isso que você guarda a sua casa, por isso que a sua casa tem uma chave, tem uma tranca, tem uma grade. Muitos colocam até filmador na sua casa. E o Espírito Santo pergunta para todos nós aqui nessa noite: quantos equipamentos de segurança nós